Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas em questão de como se preparar para uma viagem e você evitar imprevistos. Eu sou Danilo e esse é o canal Família Sem DDD. Hoje está só eu, minha esposa já fez uma viagem com as crianças, mas a primeira coisa que você tem que fazer na hora da viagem se chama planejamento. Parece que é uma coisa básica, parece que é fácil, mas que quando mal feito você acaba passando por perrengues desnecessários que você poderia ter evitado, e quando você vai para a viagem você percebe. Nós já fizemos uma viagem um pouco grande e nós percebemos que se a gente tivesse planejado melhor teria ajudado. Por exemplo, primeira coisa, determinar quanto tempo você vai passar no seu roteiro de viagem. Por exemplo, a viagem já vai começar antes de você fechar as malas e entrar dentro do carro, do avião, do transporte que você for. Nós pegamos assim, não, vamos passar tantos dias. Só que aí nós levamos em conta algumas coisas simples, como por exemplo, o tempo que nós ia passar lá, o tanto que a gente estava pretendendo gastar, porque é importante você ter um limite de gastos para você ter uma margem para imprevistos. Caso nessa viagem fomos nós e outras famílias, e aconteceu que uma das famílias nessa viagem, ela não se programou muito bem, chegou lá, estava tudo bem, gastando bastante, não sei se tinha orçamento ou não, mas o que aconteceu? Uma das pessoas acabou se machucando na viagem, foi descer uma escada, machucou ali o pé e teve que sair, no caso não era uma praia, sair da praia e ir para outro lugar, né, que diz, e teve que gastar com medicamentos, que era uma coisa que não estava previsto no orçamento da família. Então, você saber quanto tempo você vai ficar, quanto você tem, ou quanto você planeja estar gastando naquele lugar, naquele ambiente. Lembrando que você tem sempre que ter uma reservazinha de emergência para imprevistos, né? Porque você tem que gastar e você usufruir, ter um lazer da viagem que você vai. Outra coisa também durante a viagem, programe coisas para você fazer enquanto você chega no local, porque às vezes você pega uma viagem de 17 horas, de 14 horas, de 20 horas ou mesmo de 8 horas. O que é que você vai fazer? E se você for com crianças? Então é bom você se programar. Por exemplo, nessas viagens um pouco tipo 8 horas, 10 horas, eu recomendo. Às vezes tem serviço de bordo, às vezes não tem serviço de bordo. Então eu recomendo que você leve tipo barra de cereais, algumas guloseimas, água. Leve coisas que é fácil de você ter acesso e que você pode estar ingerindo. Também é interessante você levar o celular carregado, um tablet, um notebook, claro, se o meio de locomover dê espaço para você utilizar. Também é interessante levar um carregador portátil para você coisar. Leva também um fone de ouvido, leva aqueles encostos para você colocar o pescoço, porque quando você passa de certo tipo, nós fizemos essa viagem, era uma viagem de 17 horas de viagem, aí nós chegamos lá e você começa a doer o pescoço e você não se sente confortável para você fazer a viagem. E esse translado até você chegar lá, isso pode influenciar na sua viagem. Então, acessórios durante a viagem, algumas coisas para alimentar, remédios básicos que você pode utilizar, remédios para enjoo, para vômito, para dor de cabeça, entendeu? Você tem que prestar atenção também na questão do clima. Quando você se for uma região que dá para ver o clima antes e tal, verifique como é que está o clima, porque se você for de uma região que é extremamente quente para uma região extremamente fria, a possibilidade de você adoecer é bem grande, entendeu? Quando chegar no local, evite, eu bato bastante nessa tecla, tomar água, tipo assim, de torneira, na casa de alguém, na geladeira.
sempre priorize você tomar água mineral, porque uma dor de barriga, uma indigestão que você tiver, se você for uma viagem de 2, 3 dias, pode ser que você perda um dia até dois por causa de um detalhe simples que você não planejou nessa viagem. Outra coisa também é a questão da locomoção quando você chegou no lugar. Pronto, eu cheguei no lugar. É um lugar que tem praia, que tem shopping. Eu quero ir na praia e no shopping. Qual o meio que você vai utilizar? Você conhece alguém? Tem alguma pessoa lá que vai lhe fazer o translado? É você que vai se virar só? Existe Uber, mototáxi, existe táxi. Conheça os meios de locomoções local, e esses meios procure, porque sempre na internet vai ter alguém falando mais ou menos o valor. Então pega caneta, pega papel e começa a anotar. Peraí, deixa eu ver meus custos para a viagem. Para ir eu vou ter que levar coisas dentro do ônibus, dentro do avião, para eu poder comer, porque às vezes aquela comida que eles oferecem é só um lanchezinho que não te serve para segurar, principalmente quando você tem crianças, remédios. Vai listando tudo sem pressa. Isso, ó, você faz antes da sua viagem começar. Você planeja a viagem, você agora, para aí, o que eu vou fazer? Quais são as principais atrações que eu vou? Nesse local que eu fui, tinha uma tirolesa, que era bem grande. Só que o local para você chegar lá, você levava quase uma hora caminhando. Era um lugar extremamente alto. Então, se você tiver com crianças, isso pode ser um fator que você pode deixar sem fazer. Então, são fatores e fatores que você tem que avaliar. Então, quais são as atrações que você vai? Chegou lá, procure saber quais são os horários de funcionamento. Já vi muitas pessoas, infelizmente, perdendo acesso a um museu, a um parque, a um local de lazer, pelo simples fato da pessoa não ter olhado que tinha horário para abrir, horário para fechar. Veja também até que hora vai funcionar a questão da alimentação. Dependendo do lugar, pode ser que feche mais cedo ou mais tarde. Também saiba a hora que você vai chegar nesse local, porque se você chega de manhã é uma coisa, se você chega de noite é outra. Porque se você chega de noite num local, numa rodoviária lá, e você não vai descer exatamente no lugar onde você vai se hospedar, então saiba logo qual o meio de locomoção que você vai utilizar para você ir lá para sua hospedagem, para você não ter transtorno. São dicas simples, mas que faz total diferença. Outra, se você for para um outro país, uma coisa que o pessoal, assim, eu vejo poucas pessoas falando, chegou lá, você tem que levar um adaptador de tomada para o carregador do celular, porque o padrão que a gente tem no Brasil é do Brasil. Na Europa é outro. Você vai para os Estados Unidos, é outro padrão. Vai para o Egito, vai para a África, vai para a África do Sul, é outro padrão. Conheça o padrão, conheça os costumes das pessoas para você não fazer coisas que para você é normal, mas que você vai estar ofendendo e pode gerar até um desconforto na viagem. Porque às vezes você tem o costume de fazer uma coisa na sua casa e quando você chega lá, as pessoas vão interpretar mal. Então é interessante você fazer isso. Duração do tempo, quando você chegar na sua viagem, a questão dos acessórios, objetos, remédios que você vai levar, o tempo, um pássaro entrando bem aqui dentro, né, de casa, não dá para virar porque senão vai voar. Aí, quando você viu isso, né, o tempo que você vai durar, as atrações que você quer, o horário das atrações,
Outra, ver se você for com criança, ver se as crianças elas podem. Teve que levantar porque já tá aqui, não tá lá pra dentro da cozinha. Ver se podem fazer parte ou não. Se você for, você, sua esposa, seus crianças, sobrinho, filho, primo, veja como é que funciona. Questão de alimentação, horários, hora que você chega, hora que você vai e o translado dentro daquele lugar. É importante, parece que é bobo, mas faz total diferença. Você saber e você ter suas metas de quanto você vai gastar e ter sempre aquele separadozinho para imprevistos. Porque às vezes você chega num local, era para você chegar 7 horas da manhã, você chega 8. Vou colocar à noite que fica um pouco mais fácil. Era para você chegar 7 horas da noite e você chega 11. Como eu já vi muitos viajantes, porque o transporte que a pessoa estava pegando era um ônibus, quebrou no meio da viagem. Acontece. E se aquele viajante não tivesse uma alimentação, passou 4 horas a mais, não tivesse um remédio para tomar, para uma dor de cabeça, não tivesse levado água. Então, são coisas que fazem diferença. Se você não assistiu a nossa playlist completa, eu vou deixar aqui de como você viajar ou imigrar de forma segura e evitando perrengues. Vou deixar tanto no final desse vídeo como aqui na descrição aqui desse vídeo, certo? Então, valeu e aproveita nossa playlist.